Em documento oficial enviado à Câmara dos Deputados, o Ministério das Relações Exteriores reconheceu pela primeira vez de forma explícita que a classificação do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos Estados Unidos pode abrir caminho para ações extraterritoriais americanas, inclusive com risco de uso da força militar dos Estados Unidos contra o território nacional. O alerta consta em resposta assinada pelo chanceler Mauro Vieira, que teme ações unilaterais dos Estados Unidos, não apenas no campo militar, mas também nas áreas financeira, migratória e penal. Fabi Barroso, a gente está tendo, então, é a primeira vez que o Itamaraty fala isso abertamente, formalmente, embora esse zum já acontecesse dentro da cúpula petista, da cúpula esquerda. Vale ressaltar também que na semana passada o Itamaraty usou a sua conta oficial no Twitter para fazer aquele tweet completamente vergonhoso, chamando a família Bolsonaro de traidores. E os brasileiros também, né? Pelo menos metade da população brasileira que votou no Bolsonaro, a diferença foi muito pouco, também chamaram de traidores da pátria, né? E, assim, é um absurdo você usar a conta do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty, que é tão conhecido diplomaticamente falando e positivamente, que está sendo mais uma vez detonado. Toda vez que o Lula vem ao poder, isso acontece, mas nessa gestão do Mauro Vieira e do Mauro Vieira e do Celso Amorim, né? Que o Celso Amorim também está junto aí, que é aquele baixinho que está sempre com Lula e é totalmente pró-China. A gente acabou de falar da China, mas essa questão de, então, o Itamaraty dizer que, olha, pode ter uma invasão, gente, sempre pode. Primeiro, essa consideração, né? O mundo do si é algo, assim, exorbitante, porque tudo é possível. Os Estados Unidos, sim, eles estão no contexto de combater o narcotráfico justamente por conta de segurança nacional americana. E na semana passada nós tivemos então uma notícia que mostra com bastante ênfase que de fato nós temos brasileiros, e aí eu vou falar aqui do PCC, né, que o primeiro comando da capital, que estava operando em algumas cidades americanas, e isso foi mostrado com a prisão dele. E aí logo na sequência a Polícia Federal fez algumas operações também nesse sentido. O que isso mostra? Isso mostra que é um perigo para nós próprios brasileiros que esse pessoal das duas organizações terroristas, considerada como terroristas, e o Brasil também deveria considerá-los como terroristas, eles acabam mudando a nossa vida do brasileiro e atingindo a nossa soberania. Então, essa inversão de valores que faz o Itamaraty, através dessa carta, dizendo que o problema está em ser unilateral, não é unilateral, desde que o brasileiro sofre todos os dias os desmandos deste Estado paralelo que é imposto por essas duas organizações criminosas. E só para colocar um adendo, ainda uma pimenta nisso, que a gente vê que o Itamaraty trata isso de forma inclusive e infantil, que também os Estados Unidos declarou o PCC como a organização mais perigosa aqui do nosso hemisfério, né? Então, isso é importante, porque isso não é somente não é uma provocação ao Brasil, é uma constatação de realidade, que eles estão com muito dinheiro, com organizações transnacionais, com ligações a máfia italiana clássica, com conexões também na Europa, Portugal e outros países, como também no próprio Estados Unidos, e que, se preciso for, que a última consequência, então, do Brasil um dia ser invadido em algo pontual, como foi a questão do Maduro, os Estados Unidos farão, porque eles estão avisando e já faz bastante tempo. Por isso que é importante uma cooperação entre países e a volta da amizade do Brasil e Estados Unidos. Nós aqui só temos benefícios a ficar sempre perto, né, dos americanos, primeiro que é no mesmo continente, e porque nós temos aqui, como foi falado na pauta anterior, valores muito parecidos, né, que são os valores aí judaicos cristãos, e que de fato tem que perseguir aqueles que acabam fazendo mal para a sociedade. E essas duas organizações criminosas acabam fazendo muito mais mal ao Brasil, ao brasileiro, do que os americanos.
Maiara, também quero te ouvir a respeito, tá? Então, Itamaraty admitindo, né, essa interferência. Agora, o que é interessante, Maiara, eu quero trazer aqui para nossa audiência, que além dele reconhecer aí essa questão penal, financeira e migratória, o migratório, inclusive, é um pouco contraditório, já que eles não tinham que ter o interesse de ir para os Estados Unidos, já que batem tanto nos Estados Unidos, mas chama a atenção que eles têm medo de ações unilaterais. Isso significa que o governo segue fechado para qualquer tipo de cooperação. Não existe, então, abertura para qualquer tipo de cooperação em relação ao combate ao crime organizado. O que é um verdadeiro absurdo, né, Geise? É óbvio que o Itamaraty ia se posicionar dessa forma vitimista, né? Quando foi que uma instituição tão respeitada como o Itamaraty, mundialmente falando, se perdeu dessa forma, né? Mas acabou que foi a única ferramenta que sobrou para esse governo, né? Que é essa retórica vazia de soberania para tentar esconder a própria incompetência que eles têm. E é simplesmente absurda, é ridículo o Palácio do Planalto alimentar, e o Itamaraty junto, né? Alimentar essa paranoia de que os Estados Unidos vão promover uma invasão militar nas nossas fronteiras, né? Eles criam a própria teoria da conspiração, uma teoria da conspiração barata, para desviar o foco do verdadeiro problema. Então, o que os americanos estão fazendo, e com toda a razão do mundo, não é planejar uma guerra contra o Brasil, é usar das formas legítimas que eles possuem, de mecanismos financeiros, de sanções econômicas, de bloqueios de inteligência, contra as contas, os bens, enfim, desses líderes, dos líderes do PCC, dos líderes do Comando Vermelho, que operam globalmente e que atingem a soberania deles. A gente fala que a minha liberdade termina onde a do outro começa. Então, o que está acontecendo no Brasil deixou de ser um problema só do Brasil, passou a ser um problema do outro. Essa questão dos Estados Unidos agir de forma unilateral parte-se do pressuposto de que o Brasil vai continuar fazendo absolutamente nada em relação a essas lideranças, em relação ao PCC e ao Comando Vermelho, que hoje a gente já pode falar que são duas instituições, né, porque foi isso que eles se tornaram, e que, consequentemente, os Estados Unidos vai ter que fazer alguma coisa. Se você pega o caso do México, por exemplo, quando os Estados Unidos fez alguma coisa, ele não fez sozinho, né? Houve toda uma ação conjunta das duas partes, e isso foi extremamente positivo. Estados Unidos, em nenhum momento, com nenhuma nação onde ele tomou esse tipo de atitude, ele agiu de forma unilateral. Pelo contrário, ele buscou um consenso entre as partes, e isso foi de um ganho muito grande, né, para o outro estado, que não estava conseguindo agir por vias próprias, que não tinha o controle sobre o seu próprio território, e com a ajuda de um país forte, com instituições fortes, como a dos Estados Unidos, não só de instituições fortes eu estou falando aqui, mas da abertura que os Estados Unidos têm. Né? Quem pode mais chora menos, os Estados Unidos pode mais. Quando os Estados Unidos manda, boa parte do mundo obedece, né? Gostando ou não, é assim que funciona. Então, ter um aliado como esse na luta contra o crime organizado deveria ser algo a ser realmente valorizado, né? A população pede por isso. Então, é uma desculpa fajuta do governo, que tem utilizado o Itamaraty para fazer essas defesas, para criar essas teorias da conspiração extremamente baratas, simplesmente para esconder a própria incompetência. Não só a própria incompetência, mas a falta de vontade também que eles têm de ir para cima desses grupos organizados, porque, bom, toda vez que nós procuramos alguma coisa, tem algum envolvimento com alguém do governo, gente, né? Então, é óbvio que se mexe, se cavucar bem, vai acabar saindo nomes ali que eles não estão dispostos que saiam. Essa é a única alternativa, a única resposta óbvia que a gente encontra, porque por qual outro motivo o governo não gostaria de uma ajuda para combater essas organizações criminosas? Não tem outra, a não ser que você faça parte delas.